presbitério, os diáconos, as diaconisas. Não, entram aí aquelas lideranças, entram aí debaixo da orientação de lideranças, os membros de departamentos, que cada um vai prestar um serviço, ou seja, cada um vai cumprir um ministério dentro da obra de Deus. Vejamos, e para executarmos esse ministério ou esse serviço, ou como queiram realizar esta obra, que é de Deus, não é do homem, cada um de nós temos aqui uma responsabilidade com a obra de Deus, porque na verdade nós somos chamados para produzirmos frutos, e frutos que permaneçam, que durem para a vida eterna. Porque o fruto do nosso trabalho, daquilo que fazemos na obra de Deus, é que vai nos agraciar com as bênçãos futuras, com as recompensas da parte de Deus, os galardões, né? Quando ele fala de obras, ele fala que a obra de palha, a obra de feno, a obra de madeira, ela pode não resistir ao teste, ela não vai resistir ao teste. Contudo, aquele que produziu obra de palha, de feno e de madeira, então pelas Escrituras não vai ser galardoado. Contudo, ganha a salvação, porque a salvação foi pela graça maravilhosa de Deus, revelada na pessoa e no sacrifício de Jesus. Mas nós podemos produzir obras que serão comparadas à prata, ao ouro, que resistem à provação. Mas para produzirmos esse fruto, temos que ser santos. Romanos 1:7. A todos os que estão em Roma, são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então veja, o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, logo de início ele vai dizer a todos aqueles que estão em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos. Aí vem o cumprimento: graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então todos fomos chamados para sermos santos. Muita gente não entende isso, e certamente alguém já ouviu alguém questionar, numa linguagem meio estranha até, né? Dizer como é que comedor de feijão que nem eu pode ser santo. Acontece que não é por nós, não é porque somos alguma coisa, não, é por causa do perdão que o Senhor nos concedeu. Ele nos inclui no rol de santos, que em vivendo a santificação, como nós temos falado aqui muitas e muitas vezes, né? A santificação, ela é gradativa. Ela não é já recebeu o título de santo, já está santo, não. Porque nós somos provados todos os dias a respeito da nossa vida de santificação. Nós somos assediados pelas hostes malignas todos os dias. Então nós temos que ter uma vigilância constante e
acatar esse conselho do apóstolo Paulo aos crentes de Roma ser válido para nós também. A todos os amados de Deus. Somos amados de Deus, irmãos? Amém? Estamos aqui porque fomos amados por Ele. E a Bíblia confirma isso quando diz que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós na cruz do Calvário, para nos dar esse privilégio. Ainda, Romanos 6:22, você que está com a sua Bíblia aberta em Romanos, então leia para nós aí 6:22. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então veja, agora libertados do pecado, nós somos feitos servos de Deus. A tradução do pastor Marcelo diz escravos. É o mesmo sentido. É o mesmo sentido. Né? Servo e escravo. Então, estamos arrolados como servo, como escravo do Senhor, de Deus. Não é do pastor dirigente, não é do pastor presidente, não, é de Deus. Então cada um de nós devemos produzir frutos, né? Porque o fruto que nós produzimos será para a nossa santificação, é para a nossa santificação, e por fim, para a vida eterna, para a vida eterna. Então veja bem, que todos nós fomos chamados para sermos santos. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, verso 2, Paulo se dirigindo à igreja de Corinto, ele vai dizer algo interessante. Abra lá, por favor. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que, em toda parte, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém. A igreja de Deus que está em Corinto, aí estendeu para nós, né, pastor? A igreja estendeu. Não ficou isento ninguém. A todos, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então, cada porta aberta neste mundo por onde nós passamos, que tem uma porta aberta, falando de Jesus, é um povo invocando o Senhor, que também tem que viver uma vida santa, uma vida de santificação. Porque não tem essa de que, por placa de igreja, essa igreja é melhor do que a outra igreja. Não existe isso. Porque no arrebatamento, irmãos, e gravem isso, a grande realidade é que a igreja que há de ser arrebatada, ela está dentro de cada igreja que está plantada sobre a face da terra. Não vai ser toda a igreja que vai ser arrebatada, não. Porque, lamentavelmente, o joio está no meio do trigo. E Jesus disse na sua palavra, quando os ceifeiros perguntaram ao seu Senhor: podemos arrancar então o joio ou não? Não arranca, não. Nós já falamos aqui sobre isso. Porque o joio é parecidíssimo com o trigo. É parecidíssimo na sua folhagem, né? Nos seus pendões, é idêntico, é idêntico. Só dá para descobrir na colheita. Porque quando for pegar o pendão do trigo, ele está pesado, ele está pendendo com
peso dos grãos, enquanto que o joio continua de pezinho, porque só tem aquela bagenzinha, né, vazia, não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Então, naquele dia, por isso Jesus diz, naquele dia, no dia da colheita, aí sim, crente sem fruto não vai. Crente sem fruto não vai. Principalmente o fruto da santificação. Então ele vai dizer isso para a igreja. Efésios 1:4. Vamos para Efésios. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja bem, ele nos escolheu. E o interessante é sempre frisar isso. Lá na eternidade, ele já sabia que ia ter essa igreja de Cidade Pública. E que todos os crentes que se congregam aqui, que congregaram aqui, na sua presciência, ele já tinha nos escolhido. E ele nos escolheu para quê? Antes da fundação do mundo, ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Irrepreensíveis. Irmãos, pensa bem nisso. Nos elegeu antes da fundação do mundo, nos escolheu para que fôssemos irrepreensíveis diante dele, perante ele, como diz outras versões, em amor. Amor a Deus, amor à sua palavra, amor à sua obra, amor à igreja. E aqui não é a igreja, paredes, templo, aqui no Cidade Pública, é a igreja, cada um de nós, porque cada um de nós, habitados pelo Espírito Santo, nós somos uma igreja individual, e quando nos ajuntamos aqui, somos uma igreja coletivamente. Então aqui não tem diferença entre o culto e o inculto, o pobre e o rico, o doutor ou o não doutor, não formado, sem formação, claro ou moreno, não importa. Aqui nós somos todos igreja de Deus. Igreja de Deus. Para nos amarmos uns aos outros, para nos ajudarmos uns aos outros, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele, para que não soframos nenhuma repreensão. O pastor Marcelo ministrou 2 domingos atrás aqui sobre as igrejas da Ásia, e de 7 igrejas, a grande maioria só recebeu repreensão. Só recebeu repreensão. Só uma não recebeu repreensão. Só uma não recebeu repreensão. Isso é algo para nós refletirmos. Como eu estou sendo como servo de Deus? A minha vida está sendo uma vida de santificação, que gere exemplo para minha casa, para os meus filhos, para minha família, que gere exemplo através da minha vida, na escola onde eu estou estudando, na faculdade, aonde eu trabalho. Isso é algo muito sério para nós pensarmos. Vamos lá para 1 Pedro 1. 1 de Pedro, capítulo 1.
E o versículo 16 e 17. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Amém? Então veja, se nós invocamos por Pai, é aquele que sem acepção de pessoas, ou como diz a tradução do pastor, julga imparcialmente, não há parcialidade. Se nós invocamos por Pai, esse que julga segundo a obra de cada um, o apóstolo Pedro está recomendando: andem em temor durante o tempo da vossa peregrinação, durante todo o tempo da nossa vida sobre a face da terra, vivendo uma vida de santificação. Porque ele vai dizer que nós devemos ser santos como o nosso Pai Celestial é santo. Então fomos chamados, irmãos, para sermos santos. E muitas vezes nós temos que estar vigiando muito mais do que orando. Porque não adianta orar sem vigiar. Porque a palavra vai dizer primeiro: vigiai e orai. Vigiar nas nossas atitudes, no nosso linguajar, né? Infelizmente, tem um vídeo viralizando aí, uma coisa horrível. Uma líder de juventude me solta um palavrão, uma palavra de baixo calão no culto. E os inimigos da igreja que gostam disso, e eles ganham curtida, eles estão só de olho ali procurando no que dá para se aproveitar. E que eu disse para os jovens aquele domingo, após a escola bíblica, eles iam sair e disse: se alguém comentar alguma coisa com vocês, vocês só digam o seguinte: essa pessoa não representa a nossa igreja. Ela não representa a nossa igreja. Porque quem vai levar é a mão dele. É ou não? Por um crente que não vigia no seu linguajar. Mas vamos ver agora o fruto da santificação. Os que são chamados por Deus devem produzir o fruto da santificação. Vamos ver o que está escrito. Romanos, mais uma vez, 6:22. Romanos 6:22, vamos lá. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Veja só, fomos libertados do pecado, feitos servos de Deus. Qual o fruto que nós temos que apresentar? Frutos para a santificação. Porque são os frutos para a santificação que nos levarão à vida eterna. E aqui pesa aquela palavra que eu disse há pouco, que nem todos que frequentam a igreja, que estão na igreja, que estão junto conosco, infelizmente nem todos serão arrebatados, porque não estão produzindo fruto para a santificação.
são críticos, maliciosos, mentirosos, enganadores, dissensiosos, gostam de provocar dissensão no grupo. Não é bem isso que o pastor disse, não é bem isso que o presbitério disse, não é bem aquilo que a nossa líder falou, não é bem aquilo que a regente falou. Gente, isso é dissensão no grupo, para desmanchar a harmonia, a hegemonia de santificação. Porque nós temos que nos ajudar uns aos outros e não provocar cisão entre nós. E ajudar. O que disse o apóstolo numa das suas cartas também? Para nós suportarmos os que são mais fracos. É suportar. Não é dispensar, não é abandonar. Não, é suportar. Suportar com quê? Com amor, com instrução, repartindo daquilo que o Senhor tem nos dado graça, para que eles descubram a mesma graça e permaneçam firmes. Porque libertados do pecado, nós já fomos transformados em servos de quem? Do ministério de Madureira? Não, nós estamos aqui porque aqui nós nos convertemos. Eu disse para vocês, eu estou há 55 anos, eu já recebi muito convite, ainda bem mais novo que agora, quando eu tinha a banda com os meus filhos, e a gente saía debaixo da bênção do nosso pastor dirigente, pastor João Donato, pastor José Luiz, que nós estávamos no São João, e a gente ia louvar a Deus e pregar. Tanto que o nome da nossa banda era Banda Louvor e Mensagem. Então eu cantava, tocava meu instrumento junto com os meus filhos, a minha filha cantava, o meu genro cantava, o David cantava, são deles que só faziam um vocal de vez em quando. Mas o deles é mais de tocar e de organizar o grupo. Aquele que está no São João, estava dando apoio para nós lá no dia 21. E a gente ministrava a palavra de Deus. Na época eu era diácono. E alguém queria chamar de pastor, eu dizia, não sou pastor, eu sou diácono. Aí quando eu terminava o culto, mas o senhor é diácono, vem para cá. Vem para cá. Na próxima reunião você vai ao presbitério. E pela sua postura você vai a pastor logo. Não, gente. Nós devemos permanecer onde Deus chamou. Onde Deus chamou. Me admira muito crentes entre nós que deixam o lugar, o seu lugar, para ir se aventurar atrás de uma coisa, atrás de outra. São, como diz Tiago, né? São como nuvens inconstantes, mas vazias. Elas não soltam um pingo de chuva. Não molha a terra que habita para dar fruto. É lamentável. E é por isso que nós temos que entender que nós somos servos de Deus e que nós temos que ter esse fruto para a santificação, para que por fim a gente herde a vida eterna que nos está prometida. Paulo deixa muito claro que após a libertação do pecado, o pecador transformado em servo de Deus deve continuar essa busca por uma vida santa durante todo o seu viver, em todas as áreas da sua vida. Vamos lá para 1 Coríntios,
capítulo 6, e o verso 11. Primeira de Coríntios. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então veja, é o que alguns têm sido, mas ele faz a retórica em seguida. Isso que eu falei sobre quem não para no seu lugar, fica correndo atrás de cargo, correndo atrás de posição, correndo atrás de casamento, correndo atrás de sinal, mas o quê? Né? Aí ele vai dizer, é o que alguns têm feito. É o que alguns têm feito. Mas ele vai dizer, mas haver sido lavados, nós fomos lavados, fomos também santificados, fomos também justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito de nosso Deus. Então tudo o que nós precisamos compreender é exatamente isso, que nós não devemos nos envolver com coisas que tiram o nosso foco. Nós falamos aqui do texto sobre isso, o pastor Valdir, nós estávamos conversando sobre essa questão do foco, né? Qual tem sido o nosso foco na nossa vida cristã? São bênçãos materiais? Porque bênçãos materiais é consequência de uma vida espiritual plena. Essa é a grande verdade. Porque escrito está: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Moedas deu um testemunho há dias atrás aqui sobre a oração pelo Fusca, né? No coração dele, naquele momento, o Fusca estava bom, mas podia ser que Deus não desse o Fusca, não é? Porque está na vontade de Deus, irmãos. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus e a sua justiça implica, mais uma vez, de nos amarmos entre irmãos, um amor fraterno, se respeitando um ao outro, se ajudando um ao outro, se aconselhando um ao outro, se suportando um ao outro, se ajudando a levar a cruz de um e de outro, nos ajudando entre nós, porque essa é a justiça de Deus. Aquilo que nós não queremos para nós, não devemos querer para os outros. Essa é a justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Quem quer ir para o céu não é egoísta. Aprenda a repartir o pão. E quando eu digo aprender a repartir o pão, não é somente o pão para saciar a fome física, não. Também o pão espiritual, um aconselhamento, um abraço. Muitas vezes, um abraço faz a diferença em tudo. Faz a diferença em tudo. Por isso ele diz que já que fomos libertos, nós temos que guardar isso em nós. Ele vai dizer ainda que na ocasião em que nós nos propomos a buscar a santificação,
e nós sabemos que não é fácil, o adversário está sempre ao nosso derredor. Veja bem que o apóstolo falou isso. Ele está ao derredor. Por que o derredor? Porque ao nosso redor está o anjo do Senhor, e a Bíblia vai dizer, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Aqueles que temem a Deus, ao seu redor, ele tem uma proteção. Por isso o adversário, ele fica como um leão, não um leão, mas como um leão, bramando, procurando quem ele possa tragar, buscando uma brecha nessa proteção. Amados, nós estamos circundados pela proteção dos céus através desta palavra. Por isso, a gente deve vigiar no que fala, deve vigiar quando negocia, deve vigiar em todas as situações da nossa vida, para que não surja uma brechinha que seja. Porque é nessa brecha que esse que brama como leão, mas não é leão, porque o verdadeiro leão é Jesus Cristo de Nazaré, que é o leão da tribo de Judá. Ele é o verdadeiro leão. E ele deu a sua vida por nós, para nos prover da salvação, nos produzir em nós, através do Espírito Santo, os frutos dignos de quem é santo. Mas se nós não vigiarmos, nós podemos abrir uma frestinha que seja nessa proteção, e aquele camarada vai vir ao rabinho dele para trazer miséria e desgraça para a nossa família, para os nossos filhos. Por isso nós temos que estar sempre aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. No temor de Deus. A quem nós nos dirigimos? Por falar em a quem nós nos dirigimos, nós nos dirigimos a Ele sempre em oração. E tem um critério, tem uma forma, né? Tem um ensino para se orar. Jesus deu esse ensino. E ele disse o seguinte: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, recebereis. Então a nossa oração é dirigida ao Pai, em nome de Jesus. Que em o Pai, respondendo a nossa oração, cujo pedido é feito em nome de Jesus, aí o Espírito Santo nos leva a glorificar quem? A Jesus, né? Porque ele vai falar que ele seria enviado para nos lembrar de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E o que foi que Jesus ensinou? Como que ele nos ensinou a orar? Orar ao Pai em nome de Jesus. É por isso que nós fazemos a nossa oração e ao final nós dizemos: em nome de Jesus nós oramos e em nome de Jesus já agradecemos. Porque o Espírito Santo nos lembrando como nós devemos orar. Como nós devemos orar. Então,